Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O 15º episódio da série especial com a Consultoria de Orçamento da Câmara fala hoje sobre o orçamento da Defesa Nacional. E aqui comigo, nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, estão os consultores Fidelis Fantin e Jordano Roncone. Muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Ana. Bom dia. Bom, orçamento da defesa, investimentos nessa área são significativos, mas são sempre assim de longo prazo. Tem gastos com pessoal, também que são objeto de discussão no orçamento. Quando a gente está falando de orçamento da defesa, e aí queria saber com quem que a gente conversa, a gente está falando de que volume de recursos? Como é que eles se equilibram aí do ponto de vista orçamentário nesse todo global? Acho que eu posso começar jogando alguns números aqui, aí o Fidelis pode comentar também em cima, né? O bom, eu sempre comento isso, né? Quando a gente faz esses programas temáticos, aí eu consigo abrir os sistemas e verificar um pouco do que se está tratando, né? O orçamento dessa área temática, né? E o orçamento da defesa, né? Especificamente no Ministério da Defesa, é um que tem características bem específicas, né? É um volume significativo, 133 bilhões para a previsão desse ano, e uma parte significativa dele é despesas obrigatórias, né? Despesas com pessoal, pagamentos de despesas, outras despesas obrigatórias. Benefícios e tal, né? Benefícios. Pessoal, tal. Compõem cerca de 90% desses 133 bilhões. E dentro desse número, dessas despesas obrigatórias, é interessante ver que é uma divisão bem equitativa até entre as pensões, aposentadorias e ativos civis, né, os civis ativos. 20% pensões, 25% aposentadorias militares e 25% os ativos. Né? Então, 75% desse orçamento é voltado principalmente para esse pagamento de pessoal com os militares, né? Que como já se imaginava, um peso intenso em pessoal. Isso. Uma área intensa em pessoal. E também a questão dos investimentos, achei bem interessante, que é um valor que até se manteve, de certa forma, estável, né, no decorrer dos anos. Teve um peso um pouco maior há 10 anos atrás, 2015 ele já teve uma presença de 11 bilhões, agora está mais para 8 bi, mas é uns 8 bilhões que se mantém, de certa forma, né, uma pouca variação desse... tem mantido mais ou menos parecido, números mais ou menos iguais, na faixa de 8. Isso. Nominal, né? Nominal. Então não está muito acompanhando a inflação. Então, em termos reais, talvez seja caindo um pouquinho, né? Isso. Quer dizer, ao longo dos anos tem se mantido essa faixa aí de cerca de 8 bi de investimentos. Isso, nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, né? Isso, os últimos, desde 2020 para cá, na verdade antes, até 2017, ficou em torno desses 8 bilhões, né? O que mostra, de certa forma, uma manutenção das ações que compõem esses investimentos, né? Aí eu até fiquei curioso, porque normalmente isso é uma coisa que não se verifica em outros ministérios, né? Acontecem variações muito significativas quando se olha outras áreas, né? E aí, quando você vê essas ações que compõem os investimentos, encontra ali diversos projetos de longo prazo, né? Manutenção dos sistemas de controle do espaço aéreo é um dos maiores valores que está presente para esse ano. O projeto dos Gripen, em torno de 1 bi, que está previsto no orçamento, né? Os caças Gripen. Aí segue em seguida como os programas de desenvolvimento dos submarinos nucleares, né? O ProSub, que daí fica em torno da casa dos 600 milhões, da construção dos submarinos nucleares, enfim, fica assim um portfólio bem distribuído entre essas ações, né, que eu fui verificando ali. E Fidelis, você que acompanha também essa área específica do orçamento da defesa, esse destaque que o Jordano deu, né, de uma constância nos números para esses projetos de longo prazo, isso tem sido suficiente?
ou nessas discussões a cada ano do orçamento, a gente normalmente observa audiências públicas aqui com representantes das forças, né, das 3 forças, justamente falando dos desafios desses projetos de longo prazo. Seja dos caças, seja do submarino nuclear, defesa de fronteiras também. Tem sido suficiente? Na verdade, a gente houve muita reclamação por parte das áreas de planejamento da defesa, porque não há uma garantia como deveria haver um planejamento de longo prazo em termos de cronograma de desembolso, sabe? Então, tudo fica dependendo. Existe, obviamente, um planejamento da parte deles, mas fica na dependência do Tesouro, do Ministério do Planejamento, e em coordenação com o Tesouro, obviamente, de fazer a liberação do orçamento a cada ano. Então, o orçamento é discutido a cada ano, não há garantia. Por exemplo, esse ano tem 8 bilhões para esse ano, mas não tem nenhuma garantia que no ano que vem vai ter 8 bilhões e vai estar distribuído nos projetos, né, pelos projetos, de forma a manter o ritmo de execução. Pode simplesmente, teve um ano, inclusive, naquela crise que teve ali nos anos 2014, 2015, teve um ano que veio para aquisição do caça, o KC-390, caça não, o KC-390 é o cargueiro, né? Caiu de uma dotação que vinha anualmente assim na faixa de 300, 400, 500 milhões, caiu para 1 milhão. Um valor irrisório, assim, Sim. em termos de você comprar um avião desse tamanho, um avião que custa 400, 500 milhões. Isso, inclusive, até pelos números que eu estava vendo, teve uma queda bem significativa. 2015, 2016 estavam uns 11, 12 bi, e aí cai para... Por causa da crise que houve, né? Isso. E cai aí 7 depois... bi, né? E aí o que eles fazem para manter? Eles ficam na luta, né? Lá no executivo, lá junto ao planejamento. E aquilo que eles não conseguem lá, quando fica muito baixa a dotação para um determinado projeto, eles vêm aqui no Congresso fazer a busca aqui de aumentar o recurso junto às emendas, junto ao relator geral e tal, para ver se eles conseguem suprir essa necessidade quase que mínima que eles estão mantendo para conseguir tocar esses projetos aí num nível aceitável, né? E tem sempre aquela discussão, e tem sido recorrente, inclusive aqui nos nossos episódios do Economia Direta, ter ou não ter um percentual fixo no orçamento estabelecido para determinada área. Isso engessa o orçamento, até algo que vocês têm falado com recorrência aqui no Economia, mas em áreas estratégicas, como essa da defesa de projetos de bastante longo prazo, existe essa discussão? Há algo nesse sentido que vocês acham que seria importante ter um percentual fixo para garantir e não ficar nessa dependência a cada ano de buscar esse cronograma mais fixo de recursos para a área? Você quer comentar primeiro, depois eu comento? Olha, pode comentar. O que eu só vou trazer é que existem algumas propostas realmente em discussão. Teve já uma proposta de emenda à Constituição tratando de um percentual de 2% do PIB, e esse percentual é usado como referência porque os gastos em defesa, quando comparado com outros países, a média mundial é em torno de 2%. Né? Se você compara com os países até da América do Sul, é um valor que situa entre 2% e 1,5%. Então, foi usado como referencial esses 2% para ser aplicado ao Brasil. E, se eu não me engano, atualmente está em torno de 1,2%, 1,1% do PIB, os gastos atualmente no... Na fase de 1,1%. 1,1%, né? Então, uma ideia seria de 1,1% gradualmente nessa proposta ir para 2%, né? E aí é isso que você estava até comentando, né, Ana? Essa questão da vinculação de recursos, ela garante talvez uma estabilidade de recursos, mas ao mesmo tempo enrijece ainda mais o orçamento ali previsto, o que acaba criando distorções posteriores, né? Porque você vai ter que manter naquele patamar e você daí abre para possíveis ineficiências ali na alocação dos recursos, né? E como eu estava até comentando aqui da despesa de pessoal, é um valor já significativo e o que está realmente querendo se olhar aqui os investimentos de longo prazo, estratégicos. Então, eu acho que é uma questão bem mais específica do que olhar do geral, né? De fato, às vezes
a gente precisa evitar essa solução simplista, né? Simplesmente, dá 2% e tal, não analisa muito em que vai aplicar esse recurso, deixa uma coisa permanente, sem, às vezes, analisar o contexto, um contexto de longuíssimo prazo. Por exemplo, se querem colocar na Constituição, por que você precisa colocar na Constituição, né? Porque a defesa, a situação de defesa, ela muda ao longo do tempo. Nós tivemos momentos aqui, por exemplo, aqui na América Latina, bem mais tranquilos do que agora. Em nível mundial também, nós tivemos épocas em que caiu bastante os investimentos na defesa, lá no início dos anos 2000, por exemplo, era menor, né? Porque o contexto estava diferente, estava mais tranquilo. Você não tinha grandes riscos, né? Nível regional e nível mundial. E você tem momentos que o risco é maior, como agora, né? Está um pouco mais agitado aí o cenário internacional, né? Então, você colocar na Constituição, dizer que mínimo 2%, você precisaria ter certeza que você precisa daquele tanto. Por exemplo, seria o dobro do que está gastando hoje. Seria praticamente o dobro, né? Então, seria equivalente a você gastar, ao invés de 130 bilhões por ano, gastar 260 bilhões. Você teria que tirar 130 bilhões de algum lugar para gastar na defesa. Tá difícil de imaginar que o governo esteja, né, tenha isso disponível atualmente. Inclusive, até porque quando se olha o portfólio de projetos, eles vêm, vamos dizer assim, de baixo para cima, vamos dizer assim, umas demandas que as forças verificam que são relevantes, são centralizadas a nível do Ministério da Defesa, mas o orçamento desses projetos vem de uma análise muito profunda de cada unidade ali para dizer, vai custar, os caças vão custar isso, a gente vai negociar isso e vai se juntando aí você justifica, todo, né? Aí você justifica aquele gasto, você faz uma análise e diz, olha, eu preciso de tanto, ao longo de tanto tempo, né? Aí, em cima de projetos. Mas pode ser que depois de alguns anos, por exemplo, o projeto dos GRIP, que já deveria praticamente ter sido concluído, é porque falta orçamento, eles não conseguem concluir no tempo previsto. Você concluiria e aí você não precisa fazer mais gastos naquela área, por exemplo. São investimentos. Vão ser outros tipos de gastos. Você vai ver outra coisa. E pode ser que o contexto seja de outro. Por exemplo, na época da pandemia, você tinha mais a necessidade na área de saúde. Então, você engessar é uma coisa que complica um pouco o orçamento. Não é uma coisa assim que, em princípio, eu defenda, não. E vocês, nessa análise do orçamento da defesa, como é que funciona, no caso, para cada força? Né, você tem o Ministério da Defesa, mas você tem também a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Esses gastos que a gente está falando, de cerca de 1,1% do PIB, engloba tudo isso? Como é que é feita essa divisão ali e integração entre esses projetos estratégicos? Não, agora a gente precisa, vamos lá, terminar o projeto do Gripen, mas tem um projeto lá do Exército. Como é que faz isso? O que a gente está comentando aqui em termos gerais, né? O valor, por exemplo, de 130 bilhões é o gasto total do Ministério da Defesa, né? Eles têm, cada força tem os seus projetos, né? Existe uma certa integração, mas assim, basicamente eles trabalham, eu vejo assim, o trabalho individual de cada força. Né? E tem os projetos também da defesa, né? Sim. A defesa tem, por exemplo, projetos de helicóptero, né? De aquisição de helicóptero, que ele adquire e depois até distribui entre as forças, ou então, às vezes, até outros órgãos, como o Presidente da República e tal. E tem da defesa, projeto de helicópteros, e tem projeto de artilharia antiaérea, por exemplo, que é também da defesa. Aí eles são mais integrados. E existem projetos de cada força, que daí cada força trabalha o seu projeto, e a integração ela é mais, em termos mais operacionais, eu imagino. O que eu até verifiquei é que assim, não sei se tu concorda, né? Mas o Ministério da Defesa ele surge como essa instância unificadora, mas dá uma boa margem de autonomia para as forças poderem operar. O que a gente percebe é que eles têm autonomia, né, para os seus projetos. A gente até viu uma apresentação da FAB comentando um pouco sobre a sua gestão orçamentária, e se verifica bem uma autonomia até na forma de usar os recursos. Eles mostram que à medida que vai de ano a ano
o contexto impõe a eles alguma mudança de atuação em termos orçamentários, né? Porque eles têm um fundo que eles usam para compor as receitas do orçamento deles, então eles usam uma parte do fundo a depender do período. Se olhasse há 10 anos atrás, 2015, era boa parte o Tesouro que estava financiando, vamos dizer assim, entregando os recursos para compor as despesas. Aí você passou alguns anos, atualmente, já uma boa parte do fundo da aeronáutica que compõe, né, esses recursos. É uma coisa que vai variando, né, à medida do ano, e eles têm os recursos próprios, então dá para ver, inclusive, nesse exemplo, que é algo que eles vão atuando, cada força vai atuando do jeito que tem os seus instrumentos à disposição ali para garantir todos esses projetos, né, não só os projetos de aquisição, como os do dia a dia, né, vamos dizer assim, né, de uso para da nacionalização dos residentes que estavam em outros países, que usam operações daí da Força Aérea, entra dentro desse orçamento, justamente porque é uma questão bem mais operacional deles, né? Então achei bem interessante verificar que existe, de certa forma, uma autonomia bem clara, o que garante, ao mesmo tempo, uma eficiência para eles, de poder aplicar os recursos da melhor forma possível, né? E dentro desses projetos estratégicos, que vocês até citaram aqui, né, do KC-390, o GRIP, que ainda está para concluir, do próprio submarino, esses grandes projetos. Todos eles estão em andamento. Os principais, os que começaram ali pelo ano 2009, 2010, que teve, né, o início de vários, praticamente todos eles ainda estão, talvez alguns do Exército já estejam numa fase mais de finalização. Mas, em geral, eles estão ainda em andamento. Estão em andamento, mas e aí, dentro dessa ideia orçamentária de cada ano, ir lá buscar para que os recursos sejam mantidos? Existe algum risco aí de descontinuidade desses projetos, ou eles estão conseguindo se manter ao longo dos anos, apesar dessa batalha orçamentária que a gente sabe que existe mesmo? Pode comentar até. Eles vão sobrevivendo, tá? Eu lembro, ali no início dos anos 2000, já existia aquele projeto de submarino nuclear da Marinha, o programa nuclear da Marinha e tal. Não existia ainda o projeto do submarino, mas existia o programa nuclear da Marinha, que é a responsável, a Marinha é responsável pela parte nuclear, né? E aí teve uma época ali de aperto orçamentário, e aí foi diminuído o valor. O valor diminuía, mas sempre tinha alguma coisa, entendeu? Então os projetos, eles não morrem de vez. Isso, assim. Não tem uma solução de continuidade. Mas eles vão sofrendo. Aperta o torniquete, entendeu? E aí, quando está ali no desespero e tal, às vezes o governo libera um pouquinho ou consegue emendas aqui e consegue ir tocando, entendeu? Às vezes, só que o que está acontecendo em muitos projetos, como do KC, do Gripen, o próprio submarino e tal, é que o ritmo de desembolso está sendo baixo para realmente cumprir o cronograma esperado. E aí isso vai encarecendo, porque aí a empresa, ao custo, você fazer tudo num ano só, para uma empresa que está produzindo isso daí, né? É um determinado custo. Sim, vai aumentando. Se você estica aquilo, você tem que demitir engenheiro, você tem que depois contratar de novo e tal, e aí fica mais caro. É uma descontinuidade que não está prevista no orçamento, de certa forma. Aí prejudica. E um custo a mais também que você não imaginava. Né? Uma questão até interessante de destacar aqui é que, recentemente, ocorreu a atualização de diversos instrumentos de planejamento da defesa, né? A Estratégia Nacional de Defesa, que é um instrumento bem relevante para dar um norte para as ações de defesa do Brasil, a Política Nacional de Defesa, o Livro Branco, a estratégia dá justamente os objetivos oriundos da política, e o Livro Branco dá esclarecimentos disso tudo. No entanto, você tem todos esses instrumentos atualizados, mas você não tem ainda um elo claro do portfólio desses projetos, como se fosse um plano plurianual da defesa, vamos dizer assim, para dizer, vai ter que gastar esse determinado valor justamente para evitar não essas tem um cronograma firme que você pode contar com aquele recurso. Cada ano
né? Isso. Pode vir ou pode não vir recursos suficientes. Isso aí é uma luta. Esse elo orçamentário justamente parece estar ausente, o que você tem instrumentos bem robustos de planejamento, mas ao mesmo tempo você não tem... A execução ela é mal planejada, digamos isso. assim, em nível de planejamento, de Ministério de Planejamento e tal, de governo. Não estou falando em nível do órgão orçamentário, de força, porque eles têm o seu planejamento. E se vier o recurso, se vier a autorização orçamentária para fazer, eles vão fazer. A defesa é um ministério que talvez execute os investimentos de forma mais eficiente. Sim. Comparado na esplanada aí. Eu acho que em termos de orçamento, eles devem ter talvez o quarto orçamento de investimento, mas a execução é o segundo que mais executa investimento normalmente, tá, todo ano. Entendeu? Nosso tempo aqui chegou ao fim, mas a gente sempre fica o convite, né, para todo mundo que acompanha aqui o Economia Direta para ouvir os outros episódios. A gente está no episódio 15, hoje foi defesa, mas a gente já passou por vários outros temas, tanto do ponto de vista mais estrutural do orçamento, como temas mesmo específicos, exemplo de saúde, de educação. Então fica sempre o convite e mais uma vez eu agradeço ao Jordano Roncone e hoje ao Fidelis Fantin por estar com a gente aqui no Economia Direta. Obrigado, Ana. Bom dia. Obrigada a vocês. Ótimo, bom obrigado. dia. Disposição.